Esdras capítulo 1, capítulos 3 a 7, Neemias capítulo 2, capítulos 4 a 6 e capítulo 8. Faço uma grande obra. Vem e segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento, 2022. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: a palavra de Deus tem o poder para fortalecer os santos e armá-los com o Espírito de maneira que possam resistir ao mal, apegar-se firmemente ao que é bom e encontrar alegria nesta vida. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. Ezra Taft Benson, 2014, página 127. Registre suas impressões. O povo judeu foi mantido cativo na Babilônia por cerca de 70 anos. Eles perderam Jerusalém e o templo e muitos se esqueceram de seu compromisso com a lei de Deus. Mas Deus não os esqueceu. Na verdade, ele havia declarado por meio de seu profeta: vos visitarei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Fiel a essa profecia, o Senhor abriu caminho para o retorno dos judeus e levantou servos que realizaram uma grande obra por seu povo. Neemias capítulo 6, versículo 3. Esses servos incluíam um governador chamado Zorobabel, que supervisionou a reconstrução da casa do Senhor; Esdras, um sacerdote e escriba, que voltou o coração do povo à lei do Senhor; e Neemias, posteriormente governador de Judá, que liderou a obra de reconstrução das muralhas protetoras ao redor de Jerusalém. Obviamente, eles encontraram oposição, mas também receberam ajuda de fontes inesperadas. As experiências pelas quais passaram podem nos instruir e inspirar, pois também estamos participando de uma grande obra. Semelhante a eles, nossa obra também está relacionada à casa do Senhor, à lei do Senhor e à proteção espiritual que encontramos nele. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Esdras capítulo 1. O Senhor inspira as pessoas a realizar seus propósitos. Depois que a Pérsia conquistou a Babilônia, o rei persa Ciro foi inspirado pelo Senhor a enviar um grupo de judeus a Jerusalém para reconstruir o templo. Ao ler Esdras capítulo 1, observe o que Ciro estava disposto a fazer para apoiar os judeus nessa importante obra. Como você vê o Senhor trabalhando por meio de homens e mulheres a seu redor, inclusive aqueles que não são membros de sua igreja? O que isso ensina sobre o Senhor e sua obra? Os templos podem me trazer alegria. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, eles saquearam o templo e o queimaram completamente. Como você se sentiria se estivesse entre os judeus que testemunharam isso? Ver Salmos capítulo 137. Observe como os judeus se sentiram décadas depois, quando foram autorizados a retornar e reconstruir o templo. Pondere sobre seus próprios sentimentos a respeito do templo. Por que os templos são uma fonte de alegria? Como você pode demonstrar gratidão ao Senhor pelos templos? O templo pode ser uma fonte de alegria para a nossa vida. Esdras capítulos 4 a 6, Neemias capítulos 2, 4 e 6. Posso ajudar a fazer a obra de Deus avançar, apesar da oposição. A obra do Senhor raramente não tem oposição, e isso certamente se aplica aos esforços liderados por Zorobabel e Neemias. Em ambos os casos, os adversários de Judá, Esdras capítulo 4, versículo 1, eram os samaritanos, descendentes de israelitas que se misturaram com os gentios. Ler a respeito da oposição deles à construção do templo, ver Esdras capítulos 4 a 6, pode levá-lo a refletir sobre a oposição que a obra de Deus enfrenta hoje e como você pode reagir quando a oposição vier. De igual modo, ler sobre o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém, liderado por Neemias, ver Neemias capítulos 2, 4 e 6, pode ajudá-lo a refletir sobre o trabalho que Deus deseja que você faça. O que você aprende com o exemplo de Neemias? Esdras capítulo 7, Neemias capítulo 8. Sou abençoado quando estudo as Escrituras.
Mesmo depois que o templo foi reconstruído, o povo de Jerusalém lutou espiritualmente, em parte porque, por gerações, eles tiveram acesso limitado ao livro da lei de Moisés. Esdras, o escriba, recebeu permissão do rei da Pérsia para ir a Jerusalém, onde trouxe a lei perante a congregação. Como você pode seguir o exemplo de Esdras, conforme descrito em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ao ler Neemias, capítulo 8, que faz o relato de Esdras lendo a lei para o povo, que pensamentos vêm à sua mente sobre o poder da palavra de Deus em sua vida? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Esdras, capítulo 3, versículos 8 a 13, capítulo 6, versículos 16 a 22. Como os judeus expressaram sua alegria enquanto o templo estava sendo reconstruído e depois quando foi dedicado? O que estamos fazendo para expressar nossa alegria pelo templo? Talvez sua família possa ver fotos de templos e falar sobre como eles trazem alegria a vocês. Esdras, capítulo 7, versículos 6, versículos 9 a 10, versículos 27 a 28. Diversas vezes nesses versículos, Esdras escreveu que a mão do Senhor estava sobre ele enquanto viajava para Jerusalém. O que essa frase significa? De que maneira já sentimos a mão do Senhor sobre nós? Os membros da família podem compartilhar experiências pessoais. Neemias, capítulos 2, 4 e 6. A história de Neemias pode inspirar os membros da família quando enfrentarem oposição por realizar uma grande obra. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Vocês poderiam construir uma muralha com objetos de sua casa enquanto leem juntos passagens importantes, como Neemias, capítulo 2, versículos 17 a 20, capítulo 4, versículos 13 a 18, capítulo 6, versículos 1 a 3. O que podemos aprender com Neemias sobre enfrentar oposição? Que grande obra o Senhor quer que façamos? De que maneira o Senhor tem nos fortalecido para vencer a oposição a esta obra? Neemias capítulo 8, versículos 1 a 12. Em Neemias capítulo 8, Esdras lê a lei de Moisés para um povo que estava ansioso por ouvir a palavra de Deus. Ler os versículos 1 a 12 pode ajudar a aprofundar o apreço de sua família pela palavra de Deus. Como o povo se sentiu em relação à lei de Deus? Como podemos ajudar uns aos outros a entender o que estamos lendo? Versículo 8. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, primária. Hino sugerido. Eu gosto de ver o templo. Músicas para crianças, página 99. Aperfeiçoar o ensino. Compartilhe escrituras em família. Durante o estudo das escrituras em família, peça a todos que compartilhem passagens significativas que encontraram em seu estudo pessoal.